Bem, na nossa última aula a gente começou a fazer o PHP. Deixa eu abrir aqui a pasta, Open Folder. Eu vou abrir aqui o nosso PHP School. Só que eu estou usando Docker, né? Eu tenho esse problema com Docker aqui na minha máquina, que eu instalei Docker. Então a minha máquina eu tenho que dar o start por aqui, ó. O PHP tá parado, eu vou dar o start aqui. Porque eu coloquei o Docker. No de vocês tem que ir lá no Champ e dar o start, tanto no Apache quanto no MySQL. Bem, eu abri a pasta aqui? Não, né? Acho que eu abri, deixa eu ver. Abri. Na nossa última aula eu comecei a falar sobre a conexão, né? Sobre o PDO. O que é o PDO, Fabiano? O PDO é uma conexão, né? Um objeto do PHP que faz a conexão com o banco de dados. E essa conexão com o banco de dados, né? Ela permite que você... Ela permite que você possa fazer a troca do banco de dados de uma forma mais rápida. Como assim, Fabiano? Por exemplo, você carrega um banco de dados para, digamos, PostgreSQL e de repente a empresa sugere que faça um banco para MySQL. Ao invés de você ter que fazer toda a codificação do sistema, mudar toda a codificação como era antigamente, você só muda uma palavra no teu sistema e ele basicamente aceita essa mudança. Basicamente uma palavra é ser muito surreal, né? Mas é basicamente esse arquivo aqui, o arquivo de conexão. Eu mudo o arquivo de conexão e todo o demais vai ser alterado. Então isso favorece muito a questão de você reaproveitar o código, isso é, você criar o código e reutilizar. Tanto que eu vou fazer o seguinte, eu comecei a fazer esse arquivo aqui na última aula, eu vou pegar um do projeto meu antigo e vou colocar aqui. Para isso eu vou abrir aqui meu o meu GitHub. Cansado, cara, tô cansado, acho que eu dormi pouco essa noite, a memória tá curta. Eu tenho aqui um que eu fiz há um tempo atrás, que é o PHP Site Modelo. Ele tem PDO também, eu vou pegar o arquivo de conexão dele. Ele basicamente segue a mesma linha que a gente está fazendo aqui. Eu tenho aqui o Page, se eu não me engano. O Pages, não é no Page não. Deve ser no Model. Deve ser no Model. Aqui, ó, tem o DAO aqui. Nesse DAO aqui ele tem as conexões aqui do banco, tá vendo aqui, ó? Tem aqui os arquivos de conexão. Vou copiar isso aqui tudo. Tá? Posso estar copiando ele aqui. Copiei. Vou lá no meu arquivo aqui. E colo. Assim, tá? Então basicamente ele tem o mesmo formato do anterior. Só que esse aqui está mais fácil de entender. Aqui em cima, né, eu tenho as minhas funções globais. As minhas funções globais não, minhas variáveis globais. São basicamente as mesmas que eu coloquei aqui no define. Só que o define é uma forma de você criar e o const aqui é outra forma de criar. Cadê? Deixa eu voltar aqui. É uma outra forma de criar. E essas constantes aqui, né? Elas vão estar envolvidas aqui no nosso banco de dados. Como assim, Fabiano? Se você olhar aqui, né? Eu tenho aqui o Connecta, que é uma extensão do PDO. Ele, no caso aqui, ele está criando um novo objeto do PDO, né? Deu new PDO aqui nessa variável. Ela a princípio foi criada de vazia. Ele estendeu aqui né, ele inicializou um objeto. Então, comando new sempre cria um objeto do PDO passando os parâmetros. E quais são os parâmetros? Primeira coisa seria qual banco que ele vai usar, no caso aqui é o banco MySQL. Qual o local, que seria qual o endereço da internet que está esse banco, geralmente é um endereço de IP, tá galera? Então quando você coloca o teu sistema no ar, você tem um endereço de IP lá que você vai estar apontando ele com a porta. Aqui eu tenho o nome do banco de dados, o nome do usuário e a senha. Então o PDO, para que ele possa ser inicializado, né, ele precisa dessas informações, que vão vir aqui dessas variáveis ou dessas variáveis aqui da nossa configuração. Aqui eu estou usando um comando, né, pegando aqui o nosso objeto $PDO, estou usando um comando que é o setAttribute. Esse comando setAttribute é para mudar o atributo. Todo comando que começa com set, ele vai alterar alguma coisa. Eu estou pedindo para ele mostrar os erros
né, e mostrar as exceções. Então, quando dá um erro de banco de dados, ele vai mostrar para mim. Se eu chegar aqui e coloco o barra barra, isso é, comenta esse código, eu tiro essa demonstragem. Quer dizer que ele não fala para mim erro de banco de dados. Então, se o usuário mandar um comando que vai gerar um erro no banco de dados, ele não propaga esse erro para o usuário. Ele simplesmente fica com um erro para ele, tá? Então, não, eu quero que ele mostre os erros para mim. Então, nós temos outros atributos que eu posso estar mudando aqui. Eu tenho até um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um outro código aqui que eu tenho. Eu não apaguei ele ainda, que tá até mais completo que esse, cara. Deixa eu ver. PHP com banco de dados. Lomops, esse aqui, ó. Esse aqui foi do Senac. Ele segue até a mesma estrutura que eu tô trabalhando. Tem aqui o controller e tem o DAO. Aí esse DAO aqui, ó. Ele tá com comentário. Ah, mas isso aqui tá incompleto, não. Não, 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 não. Não, vou seguir o padrão lá do outro, porque esse tá completo, mas o DAO não tá funcionando, lembrei agora. Vamos fazer, deixa eu ver se esse outro aqui, PHP banco de dados, está funcionando. Tá do jeito que eu quero, eu não me lembro, eu quero aproveitar o código. Model tal. Segue a mesma linha. Segue a mesma linha. Bem, essas constantes aqui, né? Elas vão ficar dentro do arquivo. Tem como tirar com define. Eu vou ver na próxima aula como é que eu faço para usar lá a principal. Mas é só uma forma de facilitar o uso aqui dentro. Você não tem que mexer nessa linha de comando, que é o mais importante. Bem, feito isso, aqui, ó, eu vou configurar aqui o meu banco de dados. Então tem que colocar aqui as informações, né, correspondentes ao meu projeto. Aqui eu vou colocar o banco de dados, é localhost. Vou colocar aqui, né, o nosso usuário. O que ficou faltando aqui é colocar a porta, né? Então vou ter que botar aqui a porta, ó. Const port igual. Aí você coloca a porta. No caso aqui a minha porta aqui é a porta 8000, se eu não me engano. Não, desculpa, é mesmo 3306. O banco de dados é do MySQL, essa porta aqui. Essa porta você tem que definir depois do host. Então aqui eu vou colocar um ponto. Vou colocar aqui aspas, 2 pontos, 2 pontos, ponto de novo, self, ponto, port. Escrevi self errado. Aí self tá errado. Self, 2 pontos, agora sim. Então aqui, galera, vai fazer o que? Ele vai juntar, né, o localhost com a porta. Muitas das pessoas colocam assim, ó. Não tá errado fazer assim não, tá? Colocar tudo junto ali. 3306 na verdade, 3306. Tá? Tem muitas pessoas que fazem assim. Não entendi, Kelvin. Repete de novo, Kelvin, não entendi. Sim. Tá muito robótica a tua voz, não tô entendendo. Deve ser minha internet tá ruim. Isso aqui é só para ficar mais completo, né? O nosso sistema aí. Aí o usuário vai ser root. A minha senha aqui é my password. Password. E aqui o nome do site, o nome do banco de dados é o nosso. Mandou a mensagem, deixa eu ver o que tu escreveu. Travou pra mim, mas é a minha que tá. A internet acho que é a tua ou a minha, né? Não sei, deixa eu ver aqui. Minha internet chega essa hora também dá oscilação. É do Kelvin? Tá, depois tu pega a gravação, cara. Dá uma olhada lá. Eu sei que você tá enrolado aí. Mas aqui a gente coloca o nome do porquê. Isso aqui de cima é só pra não ter que escrever tudo aqui na linha, tá? E quando você for reaproveitar o código, você pode estar literalmente né, mudando aqui os valores do teu código. Tanto que vocês, na casa de vocês, você tem que mudar essas informações aqui, senão vai dar erro.
pelo menos ali o password, né? De vocês, por exemplo, quem está usando o Champ, o password é em branco, né? Então quem está usando aqui, ó, deixa eu botar aqui um comentário. No meu caso aqui é o Linux. No caso de vocês, que são Windows, né? O Windows, Isso. você vai deixar sem em branco, tá? Basicamente seria isso. Aí dessa forma aqui. Porque o Windows, ele pede que você coloque uma senha quando você instala o banco de dados, entendeu? E aqui o banco de dados a gente colocou, né? PHP School. PHP School é o mesmo nome que tá no nosso sistema de banco de dados, nosso PHP MyAdmin. Então essas configurações aqui aparecem do lado ali do PHP MyAdmin, tá? Para você poder estar configurando. Quem coloca um site no ar, essas configurações aqui elas vêm por e-mail ou você entra no próprio site lá de hospedagem, elas também ficam na lateral ali do administrador. Aí você consegue saber qual é a porta correta, qual é o usuário, qual é a senha. Você pode estar criando uma senha só para o banco de dados, que é diferente da senha de acesso, tá? Bem, eu não sei se repararam, aqui nós temos o try cache. Então, se essa conexão der um erro, ele vai gerar um PDO exception. Tá? O cache, como eu falei nas nossas aulas anteriores, ele captura o erro. Nesse caso aqui, ele vai capturar o erro de PDO, um erro específico de banco de dados, e vai mostrar, né, na tela lá do usuário o erro que foi encontrado. Então, para a gente vai aparecer o servidor não foi encontrado, a porta é errada, senha errada, essas coisas desse tipo. Eu matei o processo, quer dizer, matei a conexão, e em qualquer situação eu retorno o PDO. Isso é, eu retorno aqui a minha conexão. Então, se ela retornar null, significa que ele não conectou. Se ela retornar com elementos, né, geralmente ela vai retornar com o nome da conexão, local, qual banco de dados, significa que eu posso estar chamando esse comando do PDO para poder fazer outros comandos que a gente vai precisar, tá? Então esse return aqui serve para isso. Bem, galera, com isso aqui, o meu banco já está funcionando, isso já está conectado, eu posso conectar meu banco. E como eu falei, quando a gente muda de banco, é essa palavrinha aqui, ó, MySQL que muda. Então se fosse PostgreSQL, eu colocaria PostgreSQL. Se fosse SQL Server, se não me engano, eu colocaria M-Server, se não me engano. Tem que ver a documentação do PDO, não me lembro. Então, quando você muda aqui, né, a referência do banco que você está trabalhando, você muda a estratégia como o PDO vai conectar naquele banco e vai mandar os comandos para aquele banco. Então, a vida do PHP fica muito mais fácil. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer lá no meu aluno, né? Porque no meu aluno? No meu aluno ele tem aqui a função salvar. Eu vou fazer com que essa função salvar aqui realmente salve no banco de dados. Então, como é que eu faço para ele salvar os dados do aluno no banco de dados? Simples. Eu venho aqui e chamo o meu PDO. Isso é, eu chamo aqui o meu elemento DAO, tá? Então, eu venho aqui no aluno. Vou fazer aqui o require once, que serve para você importar uma classe ou um arquivo quando for requerido. Aí eu tenho que colocar o caminho, é ponto barra, para sair aqui do modelo. E eu tenho que entrar no DAO aqui, ó, onde está o conecta para fazer a conexão. Ponto barra. Aí eu venho aqui, coloco o nosso conecta. Não, desculpa, DAO. Tá entre aspas aqui. Ponto barra DAO barra conecta ponto php. Então isso daqui faz com que ele já enxergue o arquivo. Aí aqui dentro do nosso salvar, eu vou fazer o que? Eu vou criar um elemento DAO. Tá? Então vou vir aqui, eu vou chamar aqui o nosso DAO, SQL, você pode dar o nome que você quiser. Eu vou dar aqui o nosso comando DAO, ou melhor, conectar, recebe new, aqui eu chamei de conecta, né? New conecta. Então quando eu faço isso, esse new conecta, ele faz o que? Ele vai lá e já importa para mim essa estrutura, incluindo o próprio conecta aqui, né? O conecta, né? Tá estranho isso aqui. Então aqui eu vou chamar de DAO. E aqui eu vou chamar de
DAO. E aqui vai ser o nosso DAO. Porque senão vai ficar conecta. Vai ficar mais fácil assim. Então aqui eu tenho minha classe DAO, minha função conecta. Então aqui eu chamei no aluno uma variável chamada DAO também, uma variável objeto, recebendo o novo DAO. Aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer o comando para ele salvar no banco de dados. Então para ele salvar no banco de dados, para cá. Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que fazer primeiro um comando de SQL. O que é o SQL? Pelo que eu lembro, é alguma coisa sobre o banco de dados Isso do aí. MySQL, né? Se vocês verem nossos vídeos anteriores, você vai ver que o comando de SQL, ele é uma linguagem de busca no banco de dados, uma linguagem de script de busca, tá? Então ela foi feita para que você possa estar interagindo com o banco de dados. Isto é, você vai fazer com que o comando ele seja interpretado por qualquer banco de dados. Então, o comando que eu vou colocar aqui, ele vai ser compatível com qualquer banco de dados e eu vou poder manipular o banco de dados. Eu posso criar o banco, apagar o banco, eu posso remover dados, colocar dados. Esses comandos estão nos vídeos de banco de dados anteriores, tá? Que eu falei para vocês. Eu vou estar fazendo aqui e explicando novamente esses comandos. Para ter uma ideia, no vídeo eu falo do arquivo de script que eu cheguei a comentar na nossa última aula, né? O arquivo de script para a gente poder estar criando a tabela. Tá? Então aqui tem aqui o arquivo de script com alguns comentários, tá vendo aqui, ó, para você, né, os comandos, incluindo o comando para você poder estar inserindo dados no banco de dados. Então o comando para inserir aqui os dados do aluno, por exemplo, é o insert into. Então eu teria que colocar essa informação, né, lá no meu SQL. Então aqui dentro, né, eu teria que colocar o insert into, né, insert into, né, a Tamar para não brigar comigo, né, para inserir dentro de, né, o nosso insert into. E aqui, né, ele vai inserir o que? Na tabela aluno, no campo nome, e-mail, telefone e ativo. Quais são os valores? A esses valores aqui, eu teria que colocar os valores que o usuário digitou. É muito comum na internet você ver a pessoa passando esses valores aqui, ó, tá? Passar esses valores aqui. Porém, isso está errado. O PDO ele veio para demonstrar que isso tem que ser feito de forma diferente. Então, ao invés de eu colocar os valores, para cada valor eu vou colocar uma interrogação. Ou melhor, vou colocar um atributo. Vou botar aqui, ó. O primeiro é o nome. Um parâmetro que chama, né? Um e-mail. 2 pontos. Telefone. Vírgula. 2 pontos. Ativo. O ativo ali é basicamente... Tá, então esses aqui são os dados que eu tenho lá no meu aluno. Tá faltando um dado aqui que é a data de nascimento. Tá, depois eu coloco lá. Não sei se é obrigatório, acho que é obrigatório, ele vai dar erro. Aqui, ó, tem a data de nascimento também. Data de nascimento e a senha. Porque eu já alterei o banco, tá, gente? Meu banco já tá com... Então aqui vai ter, né, esse aluno.nome, aluno.ativo, essa aqui é a sintaxe completa do comando do local banco atributo. Como eu estou no aluno, eu posso estar tirando esse aluno da frente, tá? Posso estar colocando aqui só o data nice, que é a data de nascimento do meu aluno. E também aqui o nosso, né, assim, aqui nosso script, nosso password. Aqui é o data nice password. Fechar se conecta aqui, que tá certo. E aqui o nosso PWS, que é minha senha, tá? E aqui eu chamei de PWS. Então você pode tanto estar colocando o aluno, que é o mais correto, que é a sintaxe correta, completa. E aqui você pode estar tirando. Geralmente a gente coloca repete o nome da tabela é quando você tem informações com o mesmo nome, tipo ID, né? 2 IDs iguais. Então pro SQL não se confundir,
a gente coloca o nome na frente, né? Coloca o aluno. Assim, né? Coloca aluno.datanice e aqui a senha .datanice. E aqui eu vou colocar os parâmetros, né, que eu tenho, datanice, vírgula, 2 pontos. Aqui eu posso, assim, o parâmetro não precisa ser igual ao que está aqui em cima não, tá, gente? Esse parâmetro ele vai ser utilizado depois, então poder estar colocando qualquer nome aqui. Tanto que eu vou deixar até aqui a palavra senha como referência ao PWS. Bem, aqui terminei o comando, fecho aqui, né? Coloco ponto e vírgula, fecho aqui a criação do SQL. O próximo passo aqui agora, tá? É fazer o seguinte, é fazer com que o meu DAO, né? Ele se conecte ao banco de dados, né? Eu consiga fazer a conexão do banco de dados e fazer com que, né, com que eu modele esses dados. Então, para isso, eu vou chamar aqui minha variável DAO, vou chamar a função, né, de conexão, que é o conecta, que está dentro dele aqui, ó. Se você abrir aqui o conecta, tem uma função chamada conecta aqui dentro. Estou chamando essa função conecta. Aí o que acontece? Essa função te retorna o DAO, se ela fez o item. Então ela vai te retornar a conexão feita. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui agora um prepare, né? Prepare. E nesse prepare eu vou estar passando o meu SQL. Aí você fala, Fabiano, não entendi nada. Vou explicar para vocês. O que acontece, galera? Quando a gente fala de banco de dados, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Seria a questão do usuário, primeiro, mandar uma informação errada. Segundo, de um hacker tentar invadir teu sistema pelo banco de dados. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o nível de segurança. Então o PDO ele veio não só para facilitar a questão de transição de banco de dados, mas também para que você possa preparar a informação para ser armazenada. Por isso que ele prepara ali. Ele vai falar para o PDO, que está dentro do Conecta, qual é o SQL que ele tem que preparar para ser mandado para o banco de dados. Então, se dentro desse SQL tiver algum comando, né, por exemplo, o nome do usuário, tem algum comando ali que vai fazer com que o banco ele te retorne uma informação ou vai agregar alguma coisa no banco de dados, a gente chama isso de SQL Injector, o sistema ele vai desconsiderar esse comando. Ele vai tratar o comando como se fosse um texto e vai seguir em frente. Então o nome do usuário viraria um comando de SQL ou um comando de JavaScript. Tá? Então o prepare serve para preparar os dados, fora outras situações, né? Quando o usuário vai cadastrar, por exemplo, Santana com trema. O Santana com trema, o trema seria uma aspas. Então quando você coloca ali uma string que tem aspas também, fica aspas dentro de aspas. E isso gera erro no banco de dados. Então o prepare ele corrige isso. Se ele vê um trema no meio de dois aspas, ele desconsidera aquele trema, ele muda aquele trema para ser um caractere normal e não fechamento de string, tá, galera? Então Puxa esse dado de novo. Vai vir com trema ou sem trema? Como assim? Tipo, Não, vai vir com trema, vai vir com trema. Ele não tira não, ele prepara, ele modifica. Exemplo, qual seria a sintaxe correta? Seria assim, ó, por exemplo, quando você coloca né, Santana, aí tem algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, eles colocam aquele trema assim, né, eles usam muito isso aqui em algumas situações lá nos Estados Unidos, né? Eu posso estar falando besteira. Aí isso daqui no banco de dados gera um erro. Aí o que ele faz? Ele coloca essa barra. Essa barra, ou barra, indica que isso aqui seria um caractere e não um comando. Então quando o prepare detecta que existe essa situação aqui, ó, que na verdade ele vai ser lido dessa forma, que é string, texto e uma aspas ali, uma aspas simples no meio. Quer dizer, você está fechando uma aspas dupla, aí ele vai converter isso para isso daqui. Ah, não, isso aí é um caractere. Aí aquela barra ali fala que é um caractere, né? Porque se fosse assim seria comentário. Então uma barra normal, a barra invertida, em várias linguagens, você fala que aquele próximo item é um caractere. Aí ele desconsidera como comando. Então o Prepara faz essa mudança em várias situações. Data também, ele faz várias coisas aí. É uma biblioteca muito legal você poder estar estudando. E essa biblioteca ela vem do Java.
O Java também tem o Preparate Statement que faz essa mesma coisa. Então o PHP pegou a referência deles e trouxe para o PDO, que resolveu vários problemas do PHP de segurança. Tá, galera? Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir esses nomes aqui do meu sistema pelos que o usuário digitou. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar esse resultado aqui, né, do preparo. O preparo ele vai retornar o resultado, que seria o objeto preparado. E eu vou criar uma outra variável aqui chamada statement. Como assim statement, Fabiano? Não entendi esse statement. Na verdade, esse statement aqui é uma variável que você poderia chamar de qualquer coisa. Só que a gente chama de statement porque é o estado que foi preparado, né? A variável que já está no estado de ser manipulada. Por isso que chama de statement. Né? Para você poder estar preparando e estar manipulando aquela variável, aqueles itens. Aí eu vou vir aqui no statement. Poderia ser qualquer coisa, tá? Qualquer variável. E vou chamar aqui uma função que pode ser o bind. Né? O bind param. Tá, a minha colinha aqui. E aí eu vou passar o parâmetro. No caso aqui é o nome. E qual é a informação que ele vai receber? Ele vai receber o que? O cheese, não é isso? Aqui, ó. Cheese ponto aí, ó, o Java aí. Nome. Não é isso? Por que cheese nome? Que é o que eu tenho aqui no aluno. Então ele vai pegar esse nome aqui de cima, ó, do aluno que está em memória naquele momento. Aí eu vou fazer esse mesmo item para cada um dos itens que eu quero botar no banco de dados. Então vai ser pro e-mail, né, para os parâmetros que eu defini aqui, ó. Então aqui você vai ter o e-mail. Aqui você coloca e-mail. Duplica. Aqui você vai ter o telefone. Não precisa colocar em ordem, tá, galera? Posso estar colocando fora da ordem aqui. Né, o telefone. Aqui o ativo. Vou botar aqui todos aqui, depois eu altero. Mais rápido. Data nice. Data nice minúsculo. E a senha. Aí aqui eu vou trocar eles. Vai ficar mais fácil assim. Ativo. Eu não coloquei aqui a data nascimento aqui, né? Aqui vai ser... vou botar aqui data nice. Data nice. Não tem, vai dar erro. Vou criar aqui agora. Public. Dollar. Data nice. E aqui a senha, que no meu caso ali é PWS. Então o que vai acontecer? A informação que está na memória do usuário, né, que está no objeto do usuário, quando você mandar salvar, ele vai pegar essa informação e vai mandar para o banco de dados. Aí o que vai acontecer? Na verdade, ele literalmente, você falou para ele que ele tem que preparar esses dados, o statement pegou, analisou os dados, e esse bind aqui ele faz a troca. Isso aí, ele literalmente vai preparando a troca dos dados. Porque até então ele só checou se o SQL estava válido, né? Se tem realmente um SQL para o MySQL, para o banco que você está usando. Então aqui esse bind ele faz a troca do parâmetro pelo nome do usuário, do e-mail pelo nome do usuário. Aí ele faz aquela jogada de tirar o apóstolo Santana, de corrigir data que está errado, né? Tipo barra na data e troca por traço, várias coisas que ele faz aí. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pedir para o statement, depois que ele fez esse preparativo todo, ele executar o comando. Então aqui eu vou colocar o comando execute. Aí nesse momento que ele joga essa informação para o banco de dados. Aí ele vai lá e cadastra. Tá ok? Deu para entender? Ok, deu sim. Aí o que a gente vai fazer agora? Olha só. Nós vamos ter que saber se foi feito ou não essa ação. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar aqui o comando chamado try. Vou colocar todo esse código aqui dentro do try. O que significa isso? Não tem como formatar aqui. Ele vai tentar fazer todos esses eventos aqui. Se por algum motivo ele não conseguir, por exemplo, criar o objeto, o SQL está errado, o statement deu errado, não conseguiu passar a conexão, na hora de fazer a conversão dos itens ele não conseguiu converter, e na hora de executar não conseguiu executar, ele vai parar e o catch vai capturar esse erro. Aí você pode estar fazendo o quê? Beleza. Então se aparecer uma exception,
exception. Exception. Se aparecer uma exceção aí, né? O que é exception? Né? Se aparecer uma exceção aqui no meu código, coloca essa exceção na variável $e. Então ele vai colocar o erro e a mensagem de erro nessa variável. Beleza, faz o seguinte. Mostra para o usuário que deu erro. Aí o que eu vou fazer? Para mostrar, eu criei aqui na nossa última aula, um item de mensagem aqui, ó, para poder estar falando para ele que foi feito ou não foi feito. Então eu vou vir aqui, vou importar essa mensagem, vou dar aqui um require. E vou estar passando aqui, né, o nosso... Na verdade eu não vou nem fazer aqui, vou fazer lá no... Né, vou fazer lá no nosso... Eu poderia fazer aqui, mas eu vou fazer isso lá no nosso... Aí para isso, eu vou fazer aqui, eu vou dar um new thrown new exception. Tava errado, viu? O que é o thrown new exception? Seria o seguinte, quando der um erro, quando ele encontrar o erro, ele vai passar esse erro para o nosso mensagem. Ele vai passar esse erro para frente, vai passar esse erro para cima. Então o trycat vai tentar usar, se ele encontrar um erro, ele vai gerar um novo erro para quem chamou o salvar. Então o salvar, ele vai retornar se foi feito, ok, ou se ele encontrou algum erro aqui na hora de executar o parâmetro, ele vai passar essa mensagem de erro adiante. Então o thrown, ele serve para isso. Esse thrown, ele serve para gerar um erro novo. Aí para isso você dá um new exception, quer dizer, você recria o erro e passa esse erro adiante através de uma mensagem ou do próprio erro, né? Então eu posso estar tirando esse mensagem que ele passa o erro inteiro. Aí eu posso estar trabalhando lá na minha tela, se eu quiser, tá? Bem, aqui que acontece? Não é o salvar aqui que vai dar o erro, vai ser o controller. É o controller que vai mostrar o erro para o meu usuário. Então aqui no controller, lembra aqui do salvar? O salvar aqui, né, como eu já configurei ele vai salvar a informação. Se tiver algum erro, né, ele vai mostrar esse erro. Aqui, ó, o erro do exception. Se não tiver, ele vai aparecer que foi cadastrado. Então vamos fazer o teste aqui. Deixa eu fazer um teste rapidinho. Já acabou, tá no nosso horário já. Cadê? Vou apertar o F5 aqui, é mais fácil. Fazer o cadastro aqui, pessoal. Aqui deu erro. Ele não conseguiu conectar, escrevi errado. Aqui, ó, no aluno. Conectar. Salvo. Atualizo aqui. Conecta.php. Não tá achando. Acho que o meu tem que tirar um ponto. Tem esse probleminha. Tá, ele falou que tá dando no const. Para usar vírgula ou ponto e vírgula. Aqui, ó. Tá, salvei. Atualizo. Tá aí, agora eu vou colocar aqui, ó. Ana Maria. ana@email.com. Telefone 555-000. E a senha 123456. Salvei. Opa. Ele fala que tem um argumento que não foi passado. Deve ser a data de nascimento. Construtor. Include main, tron e linha 15. Ele tá dando erro aqui, falando que tem um parâmetro que não foi passado, que é obrigatório. Bem, galera, olha só, o meu tempo acabou, tá dando esse erro aqui, eu vou parar aqui.
Depois, no final de semana, eu faço o vídeo corrigindo esse erro, que deve ser algum parâmetro que eu esqueci de passar, e subo esse vídeo completo para vocês lá, tá? Mas que deu para ter uma ideia de como funciona, né, o PDO e como você vai fazer os comandos, né, para que o teu objeto ele mande para o banco de dados. Então, vou estar criando as funções aqui, né, do nosso CRUD, que é criar, salvar, listar, e lá no controller, né, o controller que vai estar chamando esses objetos. E se der um erro, o trycast vai estar trabalhando esses erros, né? Vai estar literalmente vendo se foi feito ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, meu caso, ele passou do valida, o valida deu ok, mas na hora de salvar gerou um erro, ele passou o erro adiante. Ele não chegou nem no aviso do cadastrado. Então, ele só vai executar o cadastrado se ele passar por todas as funções. Isso é, se nenhum trycast dentro dessas funções der erro, tá? Bem, eu vou na próxima aula tratar, né? Vou tratar isso mais tarde, esse erro, ver qual o problema dele, deve ser um erro bobo. Eu faço o vídeo dessa correção e na próxima aula a gente vai fazer já o pesquisar, né? O listar, o login, alguma coisa desse tipo para a gente estar fazendo nossa busca aí de informação. Ok, pessoal? Vou ter que ir, meu tempo acabou. E o vídeo vai estar lá na plataforma mais tardar até no final de semana. Beleza. Ó, qualquer dúvida sobre os vídeos anteriores, bota aqui no Discord, que aí quando eu entrar no final de semana ou mais tarde eu já respondo para vocês. Dá uma olhada lá nas semanas anteriores, lá que tem vídeo tanto de banco de dados quanto também de PHP, esse daqui por exemplo, tá? Para na próxima aula eu já ficar um pouco mais antenado no que está acontecendo. Até mais, pessoal, bom descanso aí para vocês.